estamos no ar. Estamos no ar com mais uma pausa para o café. E hoje eu No tenho. ritmo No ritmo do quê? No ritmo do café. Eu trouxe um do café. café. Não sei, na O meu minha. café tá um pouco transparente. Eu sou uma farsa, eu não tenho café hoje. Mas quem não Estou é uma farsa no fim do dia? descafeinado. Não é, João? Será que não somos todos uma farsa? Não, muito profundo pra mim isso. Num domingo eu tenho a profundeza de uma colher de chá. Adorei a xícara do Tots com Minha merd. Essa xícara aqui, sim, foi uma das poucas lembranças que eu comprei na viagem pra França. de uma lojinha local lá. Merda. E não dá pra ver. Quer dizer, é muito pequeno, mas tem um desenho de um cachorrinho fazendo cocô. Nossa, é um cachorrinho? Aqui é um cachorrinho fazendo cocô e a Ah, e pessoa uma tá pessoa. falando merda. Merd. Isso Muito me bom. lembra como se diz? Um ponto da minha história pro próximo desafio. E aí vai um mini spoiler. Olha só. Vai ficar pra quem Vai quiser saber ficar o que no é. Vai, é o ar. teaser, né? Suspenso. É Vai o ficar teaser. suspenso essa. Fui atender a GDC em São Francisco pela primeira vez. Que foi muito. O que é GDC para jovens O que leigos é a mortais? GDC? GDC significa Game Developers Conference. Acho que é a maior convenção anual que reúne desenvolvedores. Para quem trabalha um pouco com desenvolvimento de jogos ou até tem interesse no que passa por trás das cortinas, provavelmente já viu no YouTube, tem muitos vídeos da GDC, em que às vezes eles fazem tipo post-mortem dos jogos, essas coisas. Ah, legal. E Mas lá, basicamente, aquilo tem, tipo, muitas palestras de criadores de jogos nos mais variados tópicos, né? De programação, arte, narrativa. Eu, por acaso, fui a muitas de narrativa, então fala muito sobre estrutura de narrativa para jogo, mas também para escrita no geral, assim. Storytelling, né? Sim. E tinha, por exemplo, uma sobre narrativa que era um desenvolvedor de um jogo que se chama Before Your Eyes, que é um jogo que você É uh, incrível. pisca, basicamente, para você piscar, avança a história do jogo. E Em certos ele. momentos Em, cer- da narrativa. isso, sim, no jogo final foi assim, mas na Stalk lá ele explicou como começou, né? E no começo o jogo tinha esse problema no primeiro protótipo, que era se você piscasse demais, era um speedrun do jogo, basicamente, e você não via nada. Mas ele falou muito sobre tipo, as inspirações que ele tinha quando ele começou a escrever aquilo, né? Se inspirando em grandes obras de outras mídias, né? Ele colocou lá muitos filmes assim experimentais e tudo. Então a inspiração dele sempre vinha de grandes autores, tanto do cinema quanto da literatura. E ele fracassava sempre miseravelmente, né? Escrevendo o jogo para aquilo. E o negócio só mesmo ficou bom quando ele acabou, e parece o clichê, né, falar isso, mas quando ele decidiu escrever sobre ele mesmo, sobre a experiência dele. E ele teve uma época na infância dele em que ele tinha uma doença, agora eu não lembro qual é o tipo da doença, mas foi tipo uma coisa temporária, assim, que durou, ele tinha comentado, não é autoimune, é outra coisa, é uma doença, mas ele teve que ficar tipo um tempo no hospital, ficou na cadeira de rodas um tempo. Então ele acabou escrevendo a história do jogo baseado na experiência dele, no relacionamento com os amigos dele, que eram as pessoas que estavam fazendo o jogo ali com ele também. Esse aí não é o cara do Hyper Light Drifter, né? Não. Não, o Before Your Eyes é um jogo. Achei que você tinha mencionado outro jogo. O Hyper Light Drifter é de um cara que tinha algum problema no coração, né? Se não me engano. Não sei por até. acaso. Não cheguei Eu a acho que jogar. tinha bem a ver, por isso que ele fez o jogo meio frenético que eu tinha lido. Mas o Before Your Eyes, ele hoje tá disponível pra quem assina Netflix. Você É? pode jogar por lá. Sim, tá lá. Mas eu comprei, ele é bem baratinho. Eu comprei ele ano passado e joguei. E, cara, é uma experiência muito legal. Ele recomenda que você tenha uma webcam pra que ele pegue os seus olhos, né? Tipo, Aham. o movimento de piscar. Mas você pode jogar com o mouse, porque a experiência é muito mais imersiva. Porque, como o Tots estava falando, vai ter momentos-chave da história em que você piscar faz ela avançar. Mas antes de. É quando aparece um. É metrônomo o nome daquele aparelho que conta o tempo? Uhum.
Então, aparece o ícone de um metrônomo e aí se você piscar, a história vai pra próxima parte. Só que é bem, parece ser no começo aleatório, né? Tipo, às vezes você fica uns 5 minutos sem aparecer esse metrônomo e tu acompanha tudo que tá acontecendo. E todas as interações do jogo são com piscadas, sabe? Tipo, tem, como você tá revivendo memórias, umas horas ele te dá o sinal pra você piscar pra certo ângulo pra desbloquear o que tava acontecendo naquele canto, sabe? É bem legal esse jogo. E é muito bem escrito. Mas eu lembrei de umas partes no começo da talk que ele falou. A primeira versão do jogo que eles fizeram, o protótipo, né? Era uma pessoa morrendo no hospital, assim. Tava tipo. Então, basicamente, tu ia piscando até. E cada piscada a pessoa lembrava uma coisa da vida dela até que ela morria. E aí. Eles postaram um vídeo no YouTube e dele deu highlight num comentário lá. Tinha um screenshot que era alguém falando que a profundidade da. Não, a pessoa escreveu tipo: Eu já assisti hentais com uma história mais profunda do que esse jogo. Credo. E o Nossa, isso cara deve ter falou, doído e muito. provavelmente esse comentário tava certo. Porque a história, a primeira versão era uma bosta mesmo. Mas. Nossa, mas a história final é muito bonita. Muito Então, bem escrita mesmo. eu acho que isso mostra também, né, como a pessoa que tá vendo de fora às vezes joga ali e acha que o jogo já nasceu assim, já nasceu com uma história boa, Uhum. mas o cara passou. Cara, foram 7 anos ou mais. Foi tipo muitos anos que eles ficaram Nossa. desde a primeira versão do jogo até o que saiu ali. Claro que não ficaram o tempo todo em desenvolvimento assim ativo, né? Às vezes eu ficava parado um tempo, não sabia o que faziam, parava. Mas pra Mas mostrar também tem também. a questão da tecnologia, né? De reconhecer os seus olhos ali e como fazer com que isso não seja. Porque o jogo fala que nenhuma. A tua webcam tá ligada o tempo inteiro, mas nada está sendo gravado, ele tá só acompanhando o movimento dos seus olhos. E fazer com que isso não seja um absurdo de você ficar o tempo inteiro assim, né? Sim, Puxando o teu olho pra não arder, né? sim. Eles Pior que uma comentam máscara. sobre o desafio de ficar. Ver o quanto Tem tempo uma consegue ficar. parte. Sim. Tem uma parte do jogo que ele te desafia a ficar, sei lá, acho que é 1 minuto sem piscar. E que. Mas que faz parte com a narrativa, sabe? Mas Muito bom. é bem legal. Que Mas, mais que tu pode conhecer? sim, e ele, esse cara, gostei, tipo, ele falando assim, ele é alguém que não é muito. Como ele é o escritor, né? Depois eu Famoso? fui numa outra palestra que tava também um dos artistas, eu acho, desse jogo. Mas esse Uhum. escritor, ele era muito, tipo, ele foi fazendo a apresentação de cabeça baixa, assim, falando, e ele era muito engraçado, assim, só que ele tava sempre com a cabeça baixa, assim, acho que ele não tava muito acostumado a falar em público, ele tava, tipo, lendo as Uhum. notas dele ali, falando, e dava pra ver que ele tava falando muito, como é que se diz? Tava falando a real mesmo, assim, né, não tava Sendo colocando, honesto. Uhum. Sincero. muito sincero, assim. Foi tipo um depoimento sincero sobre tudo que aconteceu. E tanto que no final já tinha acabado o tempo dele. E tem um pessoal lá que fica, tipo, no fundo da sala que avisa quando tá acabando o tempo. Eles têm, tipo, uma. 5 minutos! Exato, eles têm uma plaquinha de 5 e depois eles dizem, porque normalmente as apresentações acabam um pouquinho antes pro pessoal fazer pergunta e tal. E daí, tipo, o cara tinha tentado avisar, não tinha conseguido. E de repente esse cara que avisava foi avançando assim na sala pra tentar entrar no campo de visão do guri que tava fazendo a apresentação. Mas ele tava com a cabeça tão baixa e olhando pro computador dele que, tipo, o cara tava assim na frente dele, assim, fazendo assim, tipo. E ele não viu. Aí o cara desistiu e foi embora. Tipo, foda-se. Tá ligado? Não, se tá tão bom o talk aí, deixa rolar, É. eu vou embora, eu vou fazer outra coisa. Foda-se, atrasou a próxima. Mas esse tipo de coisa foi muito bom de ver lá, assim, várias pessoas muito inteligentes. O cara que escreveu o Hateful Boyfriend, também fui numa talk dele. Que É aquele do Pombo? É ah, um jogo do Pombo? aliás, Eu desculpa, nunca não é, joguei. desculpa, não é o Hateful Boyfriend, é o. É aquele Dead Simulator, Green Dead Dream Daddy, Simulator. Dream Daddy, exato. Que Eu também tenho foi uma uma talk pessoa muito aqui bem engraçada. próxima de mim que começou a jogar esse jogo. Será Eu, identificada pelo nome? Não, eu ainda não joguei, mas também achei Mentira. bem. é o Cara, Killua. muito bem. É, imaginei. E depois, além dessas talks, também tem alguns dias que eles têm uma convenção com os jogos. O pessoal vai lá mostrar os jogos, né? Uhum. A Expo eles chamam. Então também. Tipo uma preview do que eles estão desenvolvendo, não É. chega nem a ser uma demo, né? Não, tem de tudo, assim. Tem jogos que já lançaram, tem
NFT, tem um monte de coisa Credo. bizarra. Tem do bom e do pior. Tem do bom e do pior, é. Mas também, e essa parte é muito legal, assim, tu começar a ir conversar com desenvolvedores. Eu não sei se vocês viram aquele jogo The Wandering City. Tava aí em alguns. Wandering ou Wonder? Wandering City. É um que é tipo, você Ah, constrói. Você não comentou desse jogo esses dias? Eu Esses acho que. tempos? Eu postei no Twitter só ali da GDC. Mas era um jogo que eu já tinha visto na última E3 ou qualquer coisa, numa Uhum. dessas. É um que você constrói uma cidade nas costas de tipo um dinossauro, de um monstro gigantesco. Eu acho que você já trouxe em algum tópico aqui, porque eu lembro desse nome e lembro de você falando alguma coisa. E por acaso estava lá esse jogo, e daí eu comecei a falar com o sound designer desse jogo, assim, e cara, acho que eu fiquei uma meia hora conversando com ele, assim, tipo, falando. Nós começamos falando do jogo e acabamos falando sobre dobras no espaço-tempo e umas coisas aleatórias, assim. Você tá com acesso antecipado. Tem alguma É. inspiração em Tolkien? Tolkien não. No Terry Pratchett, por acaso, esse jogo? Lembrou da tartaruga. Não sei, também não perguntei sobre o Terry Pratchett. Mas bem bonito. Vi ali as screenshots. É. Tipo um dinossaurão mesmo e uma cidade nas costas. Muito bem. É um conceito bem divertido. Enfim. A única coisa que eu vi da GDC era alguns YouTubers que eu assisto que estavam por lá também. Tinha. Que eu lembro de cabeça só o The Completionist, que é o cara que completa jogos, estava por lá e ele também tava anunciando algum jogo que ele tá. Não sei se é auxiliando financeiramente ou mais criativamente envolvido, não sei dizer, né? Mas vi que teve bastante coisa, né? Sim, e É uma semana de evento? Uma semana, bicho. É puxado. Muito massa. Muito Mas bem. sim, e nesse tópico, a gente também lançou um jogo que não tem nada a ver com a GDC. GDC. A ida pra GDC não teve nada a ver, mas meio que coincidiu, assim, foi o que, uma semana antes. Uhum. E é assim, a gente faz jogo ali com uma certa frequência na empresa que eu trabalho, mas normalmente eu não falo. E esse aqui é um pouco mais interessante porque eu escrevi histórias pro jogo. Então Uau! foi algo novo e algo divertido de ser feito. Eu já tinha falado pra vocês, né? Alguns, sei lá, um ano atrás, quase. Tínhamos Que você Inside estava Intel. Eu tava fazendo. fazendo as histórias, né? Fazendo. Uhum. E o jogo se chama Linea, Linea. Né? Vou deixar um link aí no post, no blog. Mas é um joguinho puzzle, assim, uma mecânica simples, assim, de arrastar a linha, né? Extremamente satisfatória, num nível inacreditável de explicar. Extremamente satisfatório você ligar as linhas e. A SMR visual, então. Sim, até a trilha sonora é bem low-fi beats também. É. Mas quando você completa uma fase, ele dá uns estralos visuais aonde você acerta. É muito satisfatório. Pense que teve muita iteração nessas, nessas animações e tudo. O pessoal fez um E é um trabalho jogo bom. muito incrivelmente quando eu comecei, quando o jogo clicou pra mim, porque demorou um pouquinho pra eu entender o conceito da linha. Mas quando ele clicou pra mim, eu pensei, caralho, isso aqui é realmente um jogo pensado pra celular, sabe? Tipo, pela maneira que ele funciona, é muito bem pensado, onde você faz as curvas, enfim, as habilidades que você acaba desbloqueando. São 3 histórias que tem por enquanto, né, Tots? 3, ó. Uhum. 3 histórias claramente escritas pelo Tots. Claramente, porque claramente. Claramente, porque eu estou acostumado com o seu estilo de escrita. E, na verdade, 2 delas, a temática das histórias, eu pensei, faz muito sentido o Tots ter escrito essas histórias, que é a segunda e a terceira, que é a aventura e a adulta. São 2 temas que você já trouxe em contos anteriores, mas você traz numa perspectiva de jogo, isso que é o legal também da história, né? Cada fase avança. E teve uma fase no adulta que eu achei muito interessante. E eu não sei se eu vou deixar isso no corte, porque talvez seja um pouco spoiler. Mas é uma hora que a personagem ela tá frustrada, né? E daí ela fala, eu gostaria de me teletransportar. E daí você é a fase que você desbloqueia o teleporte Sim. entre linhas. Eu fiquei bem sacado. Bem sacado. Sim, isso tem também na primeira história, né? No tutorial No também barco. o texto faz um pouco isso, assim, quando ele tá te explicando
como é que você tem que mover a linha e tudo, ele faz aí. Uhum. Mas a ideia das histórias para esse jogo era colocar histórias com essa temática mais. Porque os jogos são para ser relaxantes, né? Então as histórias eram para ter temas assim. Positivos, né? De certa forma. Uhum. E todos bem realistas. Então a primeira é sobre um pai separado de um filho, né? E ele tá preocupado porque teve uma tempestade, só que ele tá com um relacionamento ruim com o filho e ele tá indo ver se o filho tá bem. Então, mas ele ao mesmo tempo tá preocupado com o filho e ao mesmo tempo não sabe como é que vai Como ser. chegar no filho. Como é que vai ser rever o filho. A segunda é mais. Essa que você falou, a aventura é um pouco mais levinha, assim, que são duas crianças, pré-adolescentes, assim, que saem numa aventura na floresta. Uma delas quer mostrar uma coisa incrível lá na floresta pro outro. Na Serra Gaúcha Catarinense. Mas eles acabam se perdendo ou algo assim. E a terceira é sobre uma menina que vai pra faculdade. Então é tipo o primeiro dia dela, assim, tipo, saindo de casa de uma cidade pequena e indo pra cidade grande. E também acontece alguma coisa errada. Todas elas têm esse negócio, né? Tipo, acontece uma coisa errada, né? Tem o low point e Tem o depois conflito. Tem o É. conflito. a estrutura. Foi engraçado porque no outro dia no workshop de escrita que eu tava fazendo, a gente viu uma coisa sobre estruturas de histórias. Era mais sobre cinema, mas aí tinha vários pontos da estrutura, assim, e eu comecei a colocar nas histórias do Linea e fecha muito bem certinho, assim. Até porque ali no Linea, como tá dividido por níveis, cada nível tem, sei lá, 2, 3 frases, fica muito fácil de identificar esses pontos, né? Muito bom. E fica aí a recomendação de quem zerou já a linha aqui. Tá em português do Brasil, por acaso. Tá em português do Brasil, por acaso. Fui eu que traduzi, localizei, então acho que tá decente a tradução. Talvez tenha uma outra coisa que dê pra melhorar. Agora, para outros idiomas, eu não coloco a minha mão no fogo, porque não sei. Não fui eu que fiz. Não fui eu. Foram tradutores devidamente pagos, não foi nenhuma máquina que traduziu, mas não se Já é um sabe. ponto. Inclusive tem eu não sei se você chegou a reconhecer, mas a primeira recordação tem uma frase. Tava jogando em português, Tava jogando em português. Deixa eu ver, eu consigo ver lá aqui porque agora. eu posso dar um exemplo de localização que foi Deixa interessante. eu abrir aqui. Uhum. Ahn, A primeira é do barqueiro, né? do barqueiro, sim, Do barqueiro. pescador, senhor pescador. Tá, deixa eu ver aqui. Carregar a última fase salva? Não. Deixa eu ver. Recordações. Escuridão, já vi pior. Essa a frase. Vocês reconhecem essa frase, não? É de uma música. É de uma música, sim. Titãs? É do. O Paralamas. Eu acho que é Paralamas. Não, peraí. Hum. Eu coloquei Escuridão já vi pior. Exatamente. Mas eu não. Eu não conheço, não tenho essa referência. Oh, isso aí é uma É referência. Renato Russo, é isso mesmo. Aquele episódio musical aí. Mas, agora, como é que tava essa música, essa frase no original? De enlouquecer, gente sã. É. É a continuação do trecho. Se eu não me engano. Como essa frase no original? Bah. Como assim? Como que tava? Isso é a como tradução. você imagina? Como Parece- você imagina que ela tá em inglês? Escuridão, já vi pior. Como que você imagina que é a frase original? Entendi. Eu deixo aqui com o meu professor de inglês, futuro Aí professor de inglês. depende do lirismo que você quer deixar na frase, né? Mas literalmente podia ser I've seen worse darkness. Não, mas essa é a questão. É porque foi escrito tudo em inglês. Então, na hora de traduzir. Entendi, Entendeu? entendi. Então eu colocaria isso mesmo, porque eu não sei a intenção de lirismo que queria ser deixado no trecho. Eu acho que Qual que é a você frase traduziu, original, então, depois então, que virou uma referência à música, né? Também é uma referência à música original, por isso que eu traduzi assim. Ih, rapaz, vamos pensar. Com Fear escuridão. of the Dark. Não. Mas acho Não? que eu acho que é a frase mais famosa com escuridão de uma música em inglês. Eu acho que é essa. Hello Darkness, my old friend. Muito bom, cara. Exatamente. E, cara, eu fiquei, tipo, quando eu fui traduzir isso, Hello Darkness, my old friend, não ia fazer sentido nenhum eu colocar Olá, escuridão, Olá, minha escuridão, velha amiga. minha velha amiga. Tipo, perde,
Daí eu fui procurar músicas em português que tinha, assim, e essa era uma das poucas que eu conhecia, essa música, Porra, e é parabéns. uma que é Aí, muito conhecida, né? e depois as pessoas acham que o trabalho de traduzir é fácil, né, cara? Não, ele é, mas pra fazer um trabalho bem feito não é fácil. Localização. É, Localização é o nome da isso, palavra. aí tá a diferença, né, de Aí é o X da localização questão. pra tradução. E Se tradução, fosse só uma exato. tradução, ia ser Olá Escuridão, minha velha amiga. E aqui a gente faz um gancho até com o Clube do Livro, que foi uma crítica do Tots pro. Putz, esqueci o nome do livro agora. Do Lovecraft. O... Ah, tá, o... A Balada do Black a Tom. balada. É. Foi uma crítica do Tots que tinha coisas que estavam traduzidas literalmente, ou até não traduzidas, ele Tipo, deixava o título. nome em inglês. Nome da rua. Título, né? Nome Ah. da rua e tal, né? Que se fosse, sei lá, uma época coleção Vagalume, claramente colocaria o nome de ruas brasileiras, ou Chaves. Chaves tinha essa mania de colocar O nome de O coisas Guarujá, Chaves né? brasileiras. Vamos fazia, para o cara, Guarujá. a moeda corrente, entre outras coisas, referência Uhum. ao Pelé. Referência ao Pois Pelé, que. exato. Peraí, mas o do Pelé. O que será que Não é é naquele assim no episódio? original, eu não faço. Deve ser alguma coisa Eu acho que é, porque famosa. ou não é, ou é o Pelé, porque o Pelé é mundial, né? Pois Naquela época o é, Pelé já era até Só famoso porque que, nem só mundialmente. que lembro. é muito aleatório. Era melhor ter ido assistir o filme do Pelé. Não, mas eu acho que essa do Aí eu tinha. Pelé era real. Teve um Pelé na época? Eu acho que sim, eu acho que sim. Hum, Eu Depois temos que agora, dar uma olhada. eu agora tô, fica aqui uma dica de rede social. Eu tô seguindo uma conta no Twitter, eu posso deixar o link aqui, que é só vídeos do Chaves. Do É Chaves. no original em espanhol, mas dá pra entender tudo assim. E é só isso, é tipo vídeos de 30 segundos ou 1 minuto com momentos do Chaves. Então, todo desvendando a dia. lore de Chaves. Todo dia eu vejo algum desses e é muito bom. E às vezes tem até vídeos que é. Agora eu não lembro se é da mesma conta ou se eu tô seguindo mais de uma, mas é momentos, tipo, sei lá, do Chapolin, em que ele tá. O próprio X-Espírito, né? Tipo, não consegue segurar a risada. Tipo, tem uma cena que tá passando o seu Madruga e ele dá um. Não é o seu Madruga, né? É um personagem do Dom Ramon. Mas ele joga água e aí e ele não consegue segurar o riso e ele fica se escondendo atrás de um balde, assim, a cara, pra esconder a risada da cara do Dom Ramon. Mas e Então, aí, agora, já que a gente falou de Chaves, e isso nem tava nos tópicos da pausa, né? né? Mas, de qualquer forma, Chaves ou Chapolin? E Eu aí? sempre preferi Chapolin, na maioria dos casos. Também sempre Apesar... me. É porque eu acho que o Chapolin tinha uma, assim, muito maior variação, né? Porque eram muitos cenários diferentes em que o Chapolin era inserido. E o Chaves era, aspas, meio que a mesma coisa, né? Sempre na vila e tal. Então o Chapolin tinha essa pegada mais de novidade pra mim. E eu preferia, no Sim. geral. Eu não Eu sei. acho Tipo, que Chaves é muito engraçado até o momento que você assiste Chapolin. Porque Chapolin é. O Chaves ele não é uma paródia de algo fixo, né? O é Chapolin ele é uma verdade. paródia de Ele é uma super-herói. paródia, Ele é né? uma paródia escrachada. Até os vilões do Chapolin são paródias, né? Eu Então. acho que tem muito Cara, mais coisa memorável. Porque o sim. Chaves, ele é muito engraçado e ele usa muito o recurso da repetição, né? Uhum. Então isso deixa ele muito engraçado. O Chapolin, eu acho que ele consegue extravasar a criatividade, assim, tipo, começar a pensar nos episódios, tipo, o episódio dos aerolitos, aquele episódio da festa fantasia, Todos os aerolitos é muito Eu o do bom, né? Abominável, o Homem sempre das gostei. Naves, tipo, tem umas coisas, assim, tão diferentes. O Abominável, o Homem das Naves é uma coisa de terror, assim, eu tinha Eu medo ia, daquele eu ia episódio. falar isso, cara. Eu adoro as temáticas dos episódios. Eu morria de medo desse episódio quando eu era criança. Era O terrível. Alma de Demônio que matou o Mar Morto, tem essa também, é Essa é aquela muito. do tataravô ou não? Não sei, eu acho que não, mas porque tem várias de pirata, né? Dos Várias de Tem, piratas, pirata. né? tem. Cara, mas era muito E bom eu mesmo. adorava que o Chapolin também, ele destroçava os ditados populares, cara. Isso era tipo, os personagens tinham bordões assim, que no Chaves também tem, né? Cada personagem tem o seu bordão, Sim, vamos dizer assim. Mas o Chapolin, ele tinha mais, ele era mais rico nisso. Então eu acho que acabava deixando as coisas mais mas interessantes. engraçado. É. Eu tenho que voltar, tenho que reassistir, cara, porque nossa, na minha infância eu chorava da risada com o Chapolin. E é aquele negócio que você ri na primeira, na segunda, na terceira vez que você assiste, porque é nisso que ele se sustenta, né? Sim, A e tem muita, repetição não muita estraga. referência cultural interessante no Chapolin, cara. Tem um episódio que é sobre o Fausto, né?
meio que um acordo com o diabo, que é do doutor lá, que queria realizar os desejos, ele tem tipo uma varinha que é O Shirrion chicotinho, né? do diabo. Cara, eu adorava essas coisas, eu aprendi muita coisa cultural por causa do Chapolin também, através disso. O Chapolin é cultura. Sim, é cheio de cultura. Não é à toa que o X-Pirito, o apelido vem de Shakespearezito, né? Pequeno Shakespeare. É sério. Ele era mas um gênio. tinha Né? o X-Pirito, tinha a série X-Pirito. Essa eu nunca achei muito engraçada. Ah, eu já vi uns episódios bem engraçados disso aí. Quando eu era mais novo, eu não achava engraçado, porque ele era meio que um também golpista, algo do também tipo. não me pegou era muito. isso. Ah, O X-Pirito. pelo menos aqui eu via, era tipo, cada episódio era uma coisa completamente diferente, assim, era... Isso. Então eram tipo sketches. Eu não achava muito engraçado quando era criança, tipo, não tão quanto Chaves. Quem sabe hoje faça mais sentido, porque os personagens do X-Pirito eram adultos, de fato, né? Talvez isso. O que ele interpretava, enquanto no Chaves eram adultos interpretando crianças. Pois, essa é uma coisa muito genial também, que recentemente eu fui ver aquela, falando em seriados recentes, o That 90s Show, não sei se algum de vocês viu. Não. Bom, Não existe... sei se verei também. É o revival, né? tipo, continuação, sequel / revival, e acho que uma das coisas que eu percebi que era genial no Dead Sevens é que, tal qual Chaves, os adolescentes eram interpretados por adultos no Dead Sevens. Claramente adultos. Claramente muito adultos. E agora, nessa do Dead 90s Show, alguém teve a ideia genial de colocar pirralhos mesmo ali, interpretando pirralhos. E são péssimos. São um pior que o outro, aqueles atores, tipo... Isso meio que dá O único comentário positivo que eu vi dessa série é que ela é muito boa quando ela faz referência a Dead Seven Show. A história própria dela em si não tem metade do que Dead Seven tinha. Ela é muito derivativa, assim mesmo. Até os E próprios, eu fico muito, né? Os próprios personagens novos, as crianças, são tipo uma versão igual ou uma fusão de um personagem do Dead Sevens. Uhum. Eu nunca terminei Dead Seven. Acho que eu parei na 5ª temporada, ou 4ª, agora eu não lembro. Ele fica muito ruim. Eu parei logo depois que spoilers de uma série de anos atrás. Que a Donna e o Eric terminam. E aí eles meio que ficam. É muito bizarro, porque daí eles continuam se encontrando em rodas de amigo e ficam se trocando farpa o tempo inteiro. E chegou num ponto que meio que me desgastou isso. Tipo, já não tava mais tão engraçado. Perdeu a novidade. Ali até nem tava ainda tão ruim, porque depois não tava tão ruim, só ficou cansativo, eu acho. Fica pior é quando o Eric sai da série mesmo. E daí É a última temporada, né? É tipo The Office, assim, que quando sai o Michael Scott, assim, que aquilo dá uma... Eu tava conversando com uns amigos sobre isso. Eu acho que ainda The Office, a temporada do... Qual que é o nome do cara? Robert California? Do Robert California, ela não é tão ruim assim. Eu acho que ela o ainda ator é muito bom, né? Porque o Robert California, ele é aquele cara que ele se fala... Diferente do Michael, ele fala como se ele fosse um gênio. Uhum. E aí, quando começa a revelar, o cara é um maluco do caralho. Faz suruba na casa, festa com o pessoal pelado. Só que aí depois, eu acho que o que destrói, e eu não sei por que eles fizeram isso até hoje, o Andy, cara, quando ele volta pro final, é péssimo. Sim. É horrível. Assim, eles rasgaram. O personagem já não era muito bom, mas de qualquer forma eles rasgaram aquele personagem. Dá vergonha de ver, cara. Né, cara. Mas não é aquela vergonha tipo do episódio que o Michael Scott prometeu dar uma bolsa de estudo pras crianças. Não, cara, aquilo ali isso é aquela vergonha, mas é aquela vergonha que você vai até o final. O Andy, cara, é insuportável. É terrível o que eles fizeram. Mas é triste, porque era uma ótima série que não soube quando acabar, né, cara? Mas é isso aí que mas acontece. isso é um mal que afeta muitas séries, né, cara? Sim, sim. Não saber quando acabar, eu também sinto Mas sabe qual série não é afetada por isso? Crashing, que é uma série muito curta. Qual o nome? Crashing. Batendo? É mais de crashing no tipo, sentido de vou ficar aí na tua casa, tá ligado? Crashing. Tá. Dormindo. É uma série. Eu tenho quase certeza que tá no Netflix, é do Netflix, eu acho. Mas é daquela criadora do Fleabag, a Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge, isso. Essa mulher é muito engraçada e ela é uma puta escritora também. Nossa. Sim. E essa série. Ela é uma profissional do sexo? Ela é o quê? Ela é uma profissional do sexo, a escritora.
Meu Deus. Demorou pra registrar. Hum, mas o Crashing saiu antes do Fleabag, que é aí uma série muito famosa na internet. E ela é muito boa também. Muito boa, muito boa. Eu gostei muito do Fleabag também. Eu acho que o Crashing são tipo 12 ou 10 episódios, bem pequenininho assim. É tipo uma menos. temporada? Sim, é só isso. Até, aliás, são menos, são 6 episódios. 6 episódios de 20 e poucos minutos. E é sobre tem uma galera que mora num hospital meio que abandonado, assim. É tipo um negócio do governo que você pode ser tipo o guardião do hospital, assim. Daí o governo te deixa morar lá. Então tem tipo, sei lá, 20 pessoas aleatórias que moram nesse hospital. E a Phoebe Waller-Bridge, ela escreve e atua, né? E ela chega lá, que nem no Fleabag. E ela tem um amigo dela de infância que mora lá e ele tá meio que prestes a se casar, assim. A namorada dele também mora lá com ele. E eles estão lá, tipo, pra guardar dinheiro pra comprar pro casamento, pra comprar uma casa, algo assim. E ela chega lá. Só que ela e esse amigo, eles são amigos desde criança e eles têm uma amizade muito, muito próxima. Então são tipo melhores amigos que estão o tempo todo se tocando, assim, sabe? Então Assim, a namorada dele logo fica muito, muito com ciúme dos dois, enciumada. porque tem tipo uma tensão sexual ali o tempo todo entre os dois. Mas é muito engraçado. Eu acho mais engraçado que Fleabag, assim. Pelo menos dei mais risada, só que eu acho que Fleabag é muito mais profundo, assim. Fleabag às vezes te dá umas... Fleabag é engraçado, mas te dá umas pancadas do nada, assim. Sim. E esse aqui é só mais levinho e engraçado. Mas tem umas coisas que se tu prestar atenção, assim, que piadas que não são telegrafadas, que são mais sutis, assim, por exemplo, logo que a personagem chega, o cara fala pra ela deixar as coisas dela lá no quarto dele. Tá, tipo, o cara, a namorada e a Phoebe, né, que acabou de chegar. E acho que a namorada dele fala, tipo, não, mas deixa pra levar depois, né, porque ele se ofereceu pra levar junto com a amiga, né, tipo, ele e a amiga vão lá pra cima no quarto levar. E a namorada dele, não, levam depois. Dele, não, don't worry, it's just a couple sex. E, então, tipo, muito muito detalhezinho, assim, né? Tipo, o negócio soa como alguns segundos, mas soa também como um casal fazendo sexo. Então ela coloca essas coisinhas, assim, que... Ela é muito boa mesmo, a Phoebe. Bah, cara. Quando eu assisti Fleabag aleatoriamente, assim, coloquei pra assistir. E ela também é muito curta, né? Os episódios dela são curtos e são poucos. E ela sabe quando acabar lá, só tem 2 temporadas. E mesmo quando ela acaba, ela te deixa aquele gostinho de quero mais, porque ela acaba muito. Como tu Nossa, as disse, né? duas Fleabag é temporadas, tipo, muito mais. terminou? Papum? Não tem mais? Acabou. É, isso aí, acabou as Eu, 2 temporadas. eu Só que ela te conheci. acaba num final meio que te deixa meio angustiado, sabe? É isso que o Tots estava falando, que o Fleabag é muito mais. Uma hora tu tá rindo e outra hora tu tá. Bah, É foda, foda. pesado, é pesado. Foda. É um pouco tipo BoJack, assim, nesse sentido, que é engraçado, mas Eu é ia pesado. até. Uhum. Ó, o maior exemplo, acho que é o primeiro ponto de conflito de Fleabag, que ela tem a irmã dela, né? Ela e a irmã, a mãe já morreu faz alguns anos, e ela tá numa janta na casa da irmã, a irmã tá prestes a casar, e uma hora ela tá na cozinha sozinha com o marido da irmã e o cara simplesmente beija ela. Tipo, tá podre de bêbado e tal. E ela fica enojada, né? Sim. Só que a relação dela e da irmã é tão merda que, tipo, ela contar pra irmã, a irmã não acredita nisso. Não acredita que o marido dela beijou ela. Então, esses são os pontos de conflito de Fleabag. Só que ela consegue fazer muito bem o humor porque ela quebra a quarta parede também, né? Isso No é Fleabag. genial. A E primeira é cena muito bem feito. que eu vi do seriado foi isso. Foi ela... Só que é muito confortável a maneira que ela quebra a quarta parede. Tipo, ela realmente está conversando com você. E às vezes ela tá, tipo, fazendo uma piada na frente de uma pessoa, só que pra você, né? É muito bem feito, cara. E ela, na segunda temporada, leva isso ao quadrado, mas já são spoilers. Parece que é um monstro. Não, eu penso que Fleabag, a segunda temporada, tipo, é um monstro à parte de tão boa que ela é, sabe? Não parece que as 2 temporadas fazem parte da mesma série. É muito melhor que a primeira. É muito É melhor que a isso primeira. mesmo. Não dizendo que a primeira seja ruim, mas Exato, a exato. segunda eleva o negócio tanto.
que é surreal. Falando em surrealismo, queria trazer aqui duas experiências videogames, trazendo de volta para videogames aqui, que tive, uma por acaso e outra não. Eu tava procurando jogos na Game Pass e aí encontrei Quantum Break. E eu já sabia de que estúdio que era esse jogo, é do mesmo estúdio que fez Alan Wake, então eu pensei, bom, sabia que esse jogo era famoso porque tinha algumas cenas com atores de fato, cenas live action, mas eu não sabia como é que isso funcionava dentro do jogo, né? Então eu pensei, "Pô, vamos ver. Que merda! Uau, então O jogo ou as cenas, a série? Infelizmente as duas coisas. nada se salva, então. É que assim, não é que nada se salva. O jogo tem uma ideia muito, muito boa. O jogo envolve viagem no tempo. É isso. A premissa é que você é um cara que o seu amigo multibilionário inventou uma máquina do tempo e você foi testar com ele. E a partir daí dá erro no teste e você desenvolve poderes temporais. A parte de mecânica é legal. Você pode, tipo, paralisar inimigos no tempo, você pode correr mais rápido do que o tempo em si. E a premissa é que depois desse experimento, o tempo começou a colapsar, basicamente. Existem momentos em que o tempo todo ao seu redor para, mas você continua conseguindo se mover. Hum. Isso cria umas situações de gameplay muito massa. Tipo, tem uma hora que um barco tá sendo destruído e você tá no meio dele. Só que aí fica dando esses momentos do o tempo parar e você ter que desviar dos escombros, sabe? Tipo, tem ideias legais. Uma pena, de verdade, é que, tipo assim, o jogo é dividido em 5 capítulos. Ao final de cada capítulo de gameplay, tem literalmente um episódio de série de 20 e poucos minutos pra você assistir. Com Uma atores. mega cutscene. Cara, só que assim, esse episódio de série, ele desenvolve a história principal? Sim e não, porque ela só na perspectiva dos personagens secundários, muitos dos quais nem aparecem no jogo principal. E é muito merda, porque tipo, é filler, cara, porque tem no primeiro episódio tem uma cena que assim resume o que é essa série. Um personagem está sendo perseguido. A perseguição tem 10 minutos. 10 minutos reais acontece essa perseguição. E ele acaba sendo capturado no fim da perseguição. E isso resume o que são esses episódios de série. Um monte de coisa acontecendo que dá em nada. E aí depois você volta pro gameplay. Só que eu fico muito frustrado porque é um jogo que ele tem amplo potencial, porque ele tenta fazer aquele negócio de narrativa The Last of Us faz. Uma hora você controla o herói, outra hora você controla o vilão, sabe? Uhum. E aí, qual que é a pira? Você e o vilão do jogo têm poderes de viajar no tempo. Só que o vilão tem um poder que você não tem. Ele consegue vislumbrar o futuro. Ele Hum. consegue ver o que vai acontecer. E nas partes dele, você sempre vai ter que fazer uma escolha. E você vai saber quais são as consequências para a história do herói. Tipo, se eu escolher matar essa pessoa, o herói vai ter mais fama. Se eu escolher deixá-la viva, ele vai cair em infâmia, mas ele vai conseguir a ajuda dessa pessoa depois. E você, como vilão, tem que fazer essa escolha, mas você sabe que vai impactar na outra parte do gameplay. Isso eu achei genial a primeira vez que Sim, isso é aconteceu. legal. Uma pena que a história não leva a nada, entendeu? Tipo, a história é fraca. Eu não sei se o Tots chegou a jogar Ainda Quantum não, Break. eu joguei quase todos os jogos da Remedy e gosto muito deles, mas esse aí eu lembro que na época, eu acho que ele saiu, era só pra Xbox quando saiu, algo assim, Isso. e daí eu não joguei, depois muita gente falou mal também, mas eles sempre, Ele não é ruim, assim, péssimo, mas ele é frustrante, porque ele tem muito potencial desperdiçado. fazem alguma coisa assim com uma história, tipo essa do seriado, né, e em Uhum. outros jogos, no Alan Wake também tem, né, Toda vez que começava um capítulo tinha anteriormente em Alan Wake, Não, só mas que é só cutscene, Mas né? não, mas tinha também no Alan Wake, se você ligava a TV dentro do jogo, Ah, tinha uma série de Night terror. Spring. Era isso, é. Então todo jogo do Remedy tem alguma coisa nesse sentido, assim. Só que eu acho que nesse foi demais, sabe? Porque, tipo, a história da parte do seriado é ruim. Tipo, é mal executada mesmo. O gameplay, ele começa a história interessante. O problema é que, tipo, tem muita pouca viagem no tempo pra um jogo de viagem no tempo. Eu acho que eles poderiam ter explorado melhor isso. Mas acho que eles precisaram passar por aí, principalmente na parte de mecânica, eles precisaram passar por aí pra chegar no próximo jogo deles e pra
para Que é o meu conseguir próximo tópico para também. conseguir fazer bem, que é o Control. Controle. Então, logo depois que eu terminei Quantum Break, eu fui jogar Control, porque eu tenho esse jogo há muito, muito tempo e nunca tinha. Eu E tinha jogado o começo, acho mas que você já parei. falou dele em outro episódio, que Sim, eu que era quando eu lembro. tinha começado, exato. Só que agora eu fui até o final, cara. E esse aí, ele tem. Eu acho que a Remedy é muito isso. Ela consegue fazer algo muito bom em detrimento de alguma outra coisa. Eu acho que em Control o gameplay é muito bom. O jogo é muito bom de se jogar, porque, pô, em certo momento do jogo você está levitando. É isso, você consegue levitar. E você consegue levitar objetos, é muito massa. Porém, a história não é tão boa. O problema A da história geral não é tão boa. a mainline, né? A história principal ali é ruim. Mas o que eles fazem muito bem acho que eles fazem muito bem de forma geral Todos. world building, né? Eles criam Construção de construção, universo. ou mundicriação, como diz o meu colega aqui português. Um, Muito bom. mas eu acho que, e no Control especificamente, eu achei incrível. Achei o melhor que eles já fizeram em criação de mundo, Sim. assim. Eles criam toda essa. É tipo um FBI, né? Só que é pra. É Eles uma. criam a Área 51. Eles fazem o Mas, tipo, universo da Área 51. existe um prédio do governo dedicado a fenômenos sobrenaturais. E só que, tipo, tipo, esse prédio meio que não é visível ou acessível para qualquer pessoa. E tudo dentro dele funciona de acordo com objetos sobrenaturais. E, tipo, ao mesmo tempo que você tá ali explorando esse ambiente, você começa a ver sobre burocracias. Eles colocam isso nos textos que você acha, por Nos exemplo, ao longo do arquivos, jogo. é. E os arquivos de texto têm rasuras em partes confidenciais. É, E muitas vezes você tem que fazer o pensamento do que seria essa rasura. Pra mim, um dos melhores momentos, assim, de você achar esses arquivos, o prédio, ele move de local as salas, né? Ele tem essa característica, tipo... É Hogwarts. tipo Hogwarts, né? Que as escadas mexem, mas é literalmente o prédio, as salas. Aí você vê alguém falando sobre... Você tem cartazes no mapa, tipo... Cuidado com o movimento do prédio, né? Se você perceber, ative o protocolo de segurança, alguma coisa assim. Sim. E uma hora você acha um arquivo que alguém é alguém xingando, tipo, que merda desse prédio, eu estava no banheiro e de repente quando eu fui sair eu já não estava mais na minha sala e eu não sabia mais como voltar pro meu departamento. Sim, essa mistura de humor com burocracia lembra um pouco até Portal. Acho que eles. Uhum, Ah, sim. Portal é genial, cara. Mas é muito bom, cara, porque, tipo, tem um negócio que em inglês é AWE, Another World Experience, alguma coisa assim. Ah, E em português ó. ficou tipo EMA. Mas enfim, são objetos que eles causam os fenômenos sobrenaturais ao redor deles. Só que aí qualquer coisa pode ser isso. Então, às vezes, você encontra umas salas de vidro com, sei lá, um ganso É tipo uma cela de de segurança, assim, brinquedo. uma Tem, sala. tem um que ele nunca revela o que que é, mas você acha o objeto e você acha vários documentos que é o patinho de borracha. Ah, E, sim. tipo, pessoas dizem que coisas acontecem ao redor desse patinho, mas ninguém fala o que que é. E você também não tem como descobrir. Mas aí tem toda uma sala de segurança ao redor de um patinho de borracha. É genial, cara. Mas isso é muito bom. Eles criam muitas histórias e você vai encontrando ao longo do jogo sobre vários objetos. Às vezes Uhum, você encontra os objetos, mas tem exato. muitas. E as histórias normalmente é tipo um documento, um relatório que foi preenchido pelo oficial que pegou o depoimento de alguém sobre uma Uhum, ocorrência daquele objeto, assim, sabe? exato. É muito bem escrito, assim, e Ah, e você tinha falado do programa de TV do Alan Wake, né? O Alan uhum. Wake você encontra essas TVs com Night Springs. No Control você encontra que como é um universo compartilhado, você encontra que eles observaram que o programa estava fazendo tanto sucesso que eles começaram a escrever roteiros pro programa pra dissuadir pessoas quando elas vissem coisas sobrenaturais, sabe? É muito bem elaborado. O único problema é a história principal do jogo. A história principal não é tão boa assim, porque ela se envolve em várias. O ritmo dela é o seguinte: a história geral você tem que descobrir onde está o teu irmão. Basicamente, ele foi levado por esse departamento na infância depois de um acidente que aconteceu e você nunca mais viu ele. É essa a história principal.
Só que aí, tipo, você tem que ir lá pegar um objeto. Aí o objeto tá no departamento tal. Aí você tem toda a fase do departamento. E daí tu chega onde estaria o objeto, ele fala: o objeto foi movido pra outro departamento. Aí você vai pro outro departamento. The Princess is in another castle. Cara, e é isso o jogo inteiro. O jogo inteiro é, tipo, constantemente você indo de um lugar ao outro porque o que você tá procurando não tá mais lá. E parece que a história não vai pra frente. E quando ela acaba muito repentinamente. Então, pra mim, isso foi meio frustrante. Eu nem Mas, lembro de detalhe. Eu lembro desse plot geral. Eu lembro que você é uma. Você vai lá pro teu primeiro dia no trabalho, né? Você assume como a uhum, nova presidente a dessa diretora. diretora. É, e. Mas eu não lembro do final da história, por exemplo, que não foi muito memorável, assim. Uhum. Isso que é legal, a tua arma muda de forma. Tem várias coisas Uhum. legais no gameplay do jogo. Pra mim, assim, ele também é um jogo que não sabe quando acabar, porque ele é um jogo que ele não tem. Ele tem aquela filosofia que ele não tem chefões. Ele tem inimigos mais fortes, mas não chefões. Aí, o que é a fase final desse jogo? Você lutar contra todos os tipos de inimigos que Ah, cara. tiveram. Cara, eu acho muito merda. Eu E eu odeio quando fiquei. jogos fazem isso, eu odeio. E porque ele não tem um chefão, ele não tem um chefão, então ele vai te jogar todos os tipos. É muito merda, muito merda. Ai, veja o quanto você cresceu. Cara, foda-se. Foda-se, sinceramente. Mas tem o melhor labirinto de todos os jogos que eu já vi. Eu não sei se é. Porque pra mim é uma das partes mais memoráveis que você entra num labirinto e ele fica te jogando em loop. E aí você precisa conseguir a chave desse labirinto que tá com o faxineiro. Uhum. E é literalmente um. Como que é o nome aqueles aparelhos que você ouvia música? Walkman? Walkman. Walkman. É um Walkman. E pra você atravessar o labirinto, você tem que ir ouvindo uma música. É Cara, genial essa parte. Né? aquela parte é muito boa, na moral. Um top 10 melhores momentos num jogo pra mim, aquilo ali, disparado. Mas é isso, essas são minhas contribuições de videogames. Eu sei que o João tem mais. O que Videojogos. você jogou de videogames, João? Eu joguei. Eu joguei o James Diablo 4. Opa, Você foi de leve foi Diablo 4. pro inferno pela quarta vez, cara? Fui pela quarta vez, tais meus pecados. É, é, então, Mas dessa vez não é pra enfrentar o Cramunhão, é a não, Cramunhona. é a Cramunhona. Na verdade, olha, veja só, veja só. O Diablo você passa num mundo chamado Santuário. Então, você tá meio que literalmente O na mundo se divisa chama do Santuário? mundo se chama Santuário. Olha só. Você tá na divisa do céu e do inferno, porque os humanos ali, eles foram criados, eles são metade demônio, metade anjo, bem dizer assim, porque os criadores deles são um anjo e a demônia, como você bem disse. Uhum. Então, Cramunhona. eu acho que esse termo que eles usam no jogo, ele é, acho não, né? Se não me engano, ele é derivado de Nefilim, que é um termo, acho que bíblico. Eu não lembro o que quer dizer Nefilim, realmente, mas eu É lembro que tipo uma também mistura, acho que é é bem realmente isso, uma uma mistura mistura de de anjo e anjo e demônio. tem demônio, umas É, cartas algo de Magic assim. que são Nephilims também. Uhum. então, eu não sei agora se são todos os humanos, mas tem humanos que são Nefilins, que são, tipo assim, muito poderosos, porque são descendentes de anjos e dos demônios, né? E a história do mundo é que um anjo, não lembro se ele foi capturado por alguns demônios ou estava fugindo de alguma coisa do céu, e encontrou uma demônia. E eu acho que como os dois eram meio rebeldes e os dois eram, assim, de certa forma foragidos do seu próprio povo, eles ficaram juntos e criaram o mundo santuário. E deram esse nome porque era, tipo, um lugar seguro para eles, fugindo do que eles estavam fugindo. E daí eles criaram a humanidade. E nesse jogo, na história do Diablo 4, a mãe, né, dessa humanidade, que é um demônio, que é filha de um outro grande demônio também, foi conjurada novamente na Terra e agora tá tacando terror em tudo. Causando altas confusões pra essa É. turminha do barulho do E santuário. algo que eu acho muito legal é que eles fizeram a história não ser assim, tipo, luz e trevas. Claro que tem luz e trevas, né? Anjos Uhum. supostamente são bons e demônios são os maus, mas o anjo que é o pai da humanidade, digamos assim, ele tá pouco cagando pra humanidade. Ele só quer voltar pro céu, que ele foi Tal meio qual que um pai, excomungado e tal, e tá, tipo, Então, assim, não um é tipo, pai vamos pedir freudiano. ajuda ao papai para nos salvarmos e tal, pá. Então, não é essa É. vibe que passa a história. Apesar de haver toda uma religião em volta desse anjo,
Mas assim, não é nada dessa vibe de Deus que de todos cuida e tudo mais. Então E você tá curtindo o jogo? Cara, eu gostei pra caralho, sabe? Eu acho que eu comentei até pro Tots que o que eu senti Gostei pra diabo. O que eu senti jogando Diablo 4 era o que eu esperava que o Diablo 3 tivesse na época de hype dele, antes de nós vermos como era o gameplay. Então toda a hype que eu tinha criado pro Diablo 3, na época dos trailers e tudo mais, foi isso que eu senti jogando o Diablo 4. Então eu gostei muito do que eu vi. O jogo vai até o nível... Oi? Perdão? Você diria que é uma volta às origens? Eu diria que é uma volta às origens, porque eles Então já você tem tinham... que clicar 1 milhão de vezes no mouse pra matar 1 milhão de inimigos, porque essa é a origem de Diablo. Não tão assim, na real. A volta mais Não, o nas Diablo origens... 1 hoje eu e o Cara, Tots jogamos meio que juntos na época. Eu diria que é um jogo injogável hoje, assim. Não. Não, pra saúde das mecanicamente ele é bem pessoas, datado. Tots. Ele é bem datado Pra mecanicamente. saúde das pessoas, o tanto de clique que você tem que dar naquele Não, jogo é um é pouco injogável se insalubre. você for jogar com mago só. É Pois é, muito cara. Puta impraticável merda. algumas coisas. Mas a curva de dificuldade dele também, não é que ele é injogável, mas ela é injusta, cara. Ela é terrível. Não, ela é Você chega terrível. no Butcher, é muito injusto, cara. É muito injusto Sim. aquele jogo. E ele não tá nem aí com isso, ele não tá nem aí. A única parada que eu achava muito criativa pra época que ele foi feito é que você nunca vai fazer todas as side quests no teu gameplay. É meio que random quais side quests vão aparecer, né? Eu lembrava que tinha, uma vez o Tassi tinha me falado se eu já tinha feito a side da água poluída, algo assim. Só que essa side quest não apareceu pra mim no meu gameplay. E aí que eu fui pesquisar e descobri isso. Achei que legal esse aspecto random do jogo. Eu Recursos que eles acho bom usavam e pra ruim pessoa ao mesmo jogar. tempo. Pois é, eu ia Mais de falar uma isso. vez. Uhum. Aí isso aí é um artifício pra rejogar o jogo, né? Então, Mas até tu naquela decidir a época classe e deveria ser tal. o único jogo que você ia ter, né, cara? Não, sim, é válido nesse ponto, Uhum. mas de certa forma é um pouco frustrante porque você pode ter o azar de jogar várias vezes e nunca ver certas quests. Né? Acho que tá Ah, mas válido. voltando ao Diablo 4, ele é uma volta às origens no sentido de temática. O pessoal tinha reclamado do Diablo 3 que ele era muito, muito cartunesco, assim, apesar de ele ter um sistema de combate que eu Muito achei bom. colorido. O pessoal reclamou que Muito Ele é o pessoal bem não fantasia. gosta colorido. de É cor. uma fantasia Ele fantasiosa. É sai uma bastante fantasia. do aspecto dark, que o primeiro jogo era terrivelmente obscuro, assim, cara. Era muito. Até demais. Você sentia medo mesmo, porque o teu É personagem andava a gótico, passos né? de formiga. Você andava a passos de formiga, cara. Era E tudo você não escuro. enxergava nada E no você não cenário. enxergava nada, então era realmente uma experiência de terror, assim, sabe? O Diablo 2, não. Apesar de você conseguir se movimentar com muito mais liberdade e tal, o gameplay, a sensação do gameplay do Diablo 2 era muito melhor também, Uhum. mas ele saiu um pouco dessa parte dark e tal, apesar de, assim, ter elementos bem dark, mas, assim, visualmente o cenário já era mais claro, era um pouco mais colorido, mas o jogo também era muito bom, então meio que equilibrou Mas essa perda da temática, sabe? o que eu lembro era o pessoal reclamando que era muito colorido, porque o Diablo 2 ele tem um estilo muito gótico. Uhum. Então, Mas você sabe que o sucesso do Diablo 2 é muito pelo co-op também, né? Tipo, que na época as pessoas adoravam jogar em grupos. LAN. Acho que você podia jogar até LAN, até 4 Sim, jogadores, sim. né? Não, até 8. Até 8? Então, tipo, isso sustentou muito o jogo. Se ele tem falhas, as pessoas passavam por isso porque você tá jogando com seus amigos, né? E era algo que não tinha muitos jogos RPGs da época que ofereciam isso, né? Isso era antes do grande boom de MMO, pelo que eu lembre. Não sei Sim, se o isso WoW já tava no ar ainda. foi em 2000 e 2002, o Diablo e a respectiva expansão. Uhum. Isso com certeza conta, mas eu acho que boa parte do sucesso do Diablo 2 também se deve a ele ter resolvido, ou a eles terem resolvido, vários problemas que o Diablo 1 tinha, que como o Todd estava falando, como era injusto jogar com certas classes ou certos aspectos do jogo, eles melhoraram muito o design de E trouxeram o progressão de Necromante, né, cara? Não só de Classe classes, assim, fundamental. questões de Assassino. atributos e como que o teu Assassino. personagem conseguia ficar mais forte, eles colocaram várias outras formas. Tanto que cada personagem tinha Uma é, árvore de. uma árvore de skills. Isso. E no Diablo 1 era
Não tinha nem árvore de skills, eram Era magias que eram linear. aprendidas através de livros e todos os personagens aprendiam as mesmas. Só que o, o mago era o único que basicamente conseguia aprender todas, porque era o único que conseguia investir alto no atributo de magia, que era o requerimento para aprender os feitiços, né? E daí o guerreiro e a arqueira basicamente ficavam só no ataque físico, basicamente. Então apesar E do jogo ser agora. bom, ter feito muito sucesso, ele era bem limitado nessa questão na época. E Então o outra Diablo coisa do 2, Diablo 1 que era muito merda é que não tinha respawn de inimigos. Tipo, tu matou, matou. sim, Tu sim, vai você não ter, tu vai conseguia, não tinha conseguir grind XP infinito. até certo ponto, né, cara? E isso, quando tu chegava no Diablo, no final, se tu tivesse feito alguma merda na tua skill tree, tu tava Sim. fudido. Sem falar que se você jogasse de mago, você tinha grandes chances de não chegar no Diablo, porque tem vários inimigos imunes a certos tipos de feitiço, e o mago depende 100% dos feitiços dele pra bater, porque ele não tem ataque físico, ele é fraco, ele apanha e ele morre, não tem como. Então, se foi, meu amigo, é isso aí. Tinha um modo de jogo que você até podia jogar meio que como se fosse simulando LAN, só que single player, que daí os níveis todos resetavam quando você saía e reabria o jogo. Então você podia farmar se você quisesse. Mas Mas nós estamos era, né? desviando do tópico em Sim. questão, que Que é é o o Diablo core. 4. Tá, mas você jogou com qual classe aí, no 4? Então, eu joguei com a Sorcerer e com o Necromancer, que eu sempre gostei de Mago, Caster e tal, então eu testei essas duas. E eu achei bem legal, assim, várias skills eles trouxeram das temáticas já conhecidas do Diablo, né, porque a Sorcerer, apesar de ser só existente no Diablo 2, ela é a evolução do Mago, que é do primeiro jogo. Então foi uma evolução muito boa. E eles trouxeram várias skills icônicas, o gameplay, o feeling do gameplay. Ele lembra um pouco o Diablo 3, só que não tão frenético, tem um passo mais desacelerado, que eu achei bom. O jogo é muito bonito. Visualmente ele Ele é tá lindo, bonito, né? o jogo, eu gostei muito. A temática dele também é bem gótica, assim, eu gostei muito da imersão, o voice acting dele tá muito bom. A lore dele parece estar muito boa, porque o storytelling tá bem contado também. E apesar de ser um fator não, mas um elogio pequeno, eu também gostei muito da visibilidade dos menus. A tela que você aprende skills, cara, nossa, o ícone das skills é tudo muito bonito, assim, parece um vitral de igreja, assim, os ícones das skills, é muito bonito o jogo. O que faz sentido pra Diablo, né? Pois é, casa muito com a temática, né, cara? Eu lembro que eu achava E isso bonito no 2, a forma que os capítulos eram exibidos, sabe? Que eram os sim, a livros. Eu apresentação, né? achava. A apresentação era muito boa. Uhum. E o Diablo 4, se eu não sei quantos atos vai ter esse jogo, não sei se já falaram, É que ele mas tá em acesso antecipado, né? Portanto, foi o funciona. Open Beta ali que teve, que foi no 2, 3 fins de semanas atrás. E nós só tivemos acesso ao primeiro ato. Você podia jogar até o fim do primeiro ato completo. Você podia continuar jogando se você quisesse, mas você não ganhava mais nível, não ganhava mais experiência. E não E, saía daquele mapa também, né? e a grande sacada desse Diablo é que o estilo dele, ele é um open world. Ele é um mundo aberto, você encontra outros jogadores fazendo outros eventos, lutando contra bosses e tal. Tem a questão dungeon, que você só vê quem tá no seu grupo. Você pode entrar sozinho e dentro das masmorras você só fica com o seu grupo. Mas quando você tá no mundo aberto, você consegue tropeçar em outros jogadores, você consegue ajudar eles, o que eles estão fazendo, eles conseguem ajudar você nas missões que você está fazendo. E é bem legal, assim. E tem o chefe de mundo, que nós só tivemos acesso a um também, que é pra você não consegue fazer sozinho, porque você não tem tempo hábil pra fazer sozinho, você tem 15 minutos pra matar o chefe, senão ele vai embora. É uma experiência bem legal. Eu não achei ele particularmente muito difícil depois que você aprende o que ele faz, mas assim, é muito divertido. Ele tem mecânicas que se você não desviar, você simplesmente morre, porque ele é muito forte. É muito legal ver ele assim, arrastando o braço no chão, assim, metade da galera morrendo porque não desviou. É bem a sensação mesmo de conteúdo de grupo difícil, sabe? Então você diz que o inferno está de volta. O inferno não, né? O santuário está de volta. Então agora a parte ruim do jogo. O preço dele tá bem salgado. Assim, É. por padrões Blizzard, ele está bem salgado. Quanto ele está custando agora, João?
Ele tem 3 versões. E a versão básica dele, a mais simples, tá 350 lulas. E o que muda É para as isso aí. outras versões? São só cosméticos que você desbloqueia. Você não Você ganha. quer uma Ah, roupinha? ok. Você quer É uma roupinha puro, legal? é puro cosmético. Só que assim, a Blizzard é meio Mas sacana. deve ter classe bloqueada também nas Não, versões, não? não. Você não tem acesso a nada extra de gameplay Que por bizarro. pagar Porque no 13 eles fizeram o Necromancer ser bloqueado, É que o dependendo da Necromancer versão, né? foi um DLC. É, Foi um exato. DLC. O que eu acho uma merda Nesse, também. o que eles vão ter Battle Pass, Hum. que é, eu não sei se a tradução em português é passe de O batalha, terror do gamer mas moderno. é tipo um ticket, né? Um ingresso virtual que você compra É para tipo uma participar de um. NFT, sabe? Não De existe. certa forma é um NFT, né? Não é. Porque A cara você. do você... Tossa. Me mostre o ticket, Tots. Me mostre que ele é Ok. real. Isso é tipo aquela. Eu gosto. Não, o Battle Pass é tipo aquela pulseirinha quando você vai Numa balada. numa balada e tem a área VIP e só quem tem a pulseirinha entra na área VIP. É isso aí. É tipo isso, é tipo isso. Só que nesse Battle Pass, o que eles vão fazer é você só vai desbloquear recompensas cosméticas. Você não vai ganhar poder de personagem, o que eu acho absolutamente certo. Sim. Senão você tá absolutamente cagando na. O jogo já é caro, imagina você ter que pagar por poder de personagem. Não. Imagina, né? Até parece que eles fizeram isso no jogo anterior. Né? Até parece que teve um outro Deu bem certo certo. Diablo, cujo nome não será mencionado, que teve esse tipo de. Cujo Tinha número uma não pira será que mencionado. nas primeiras versões até o endgame tava bloqueado, alguma coisa assim, né? Tava Primeiras bloqueado versões por do trás. 4 ou do Do Immortal? 3, do 3. Ah, do 3? Cara, Não sei. eu Tipo, não quando ele lembro saiu, disso, tinha não. uma Eu joguei parada do desde o. leilão. Ah, tá E certo. tipo, Então, até coisa de endgame tava tinha bloqueada por leilão, lá. assim, tinha leilão, inclusive eu fiz uns poucos modestos reais nesse leilão. Mas sim, no Diablo 3 original tinha casa de leilão que você conseguia comprar e vender itens do seu Uhum. personagem, equipamento de força mesmo. Isso sim era Eu não NFT. diria que o endgame estava bloqueado porque você não tinha que pagar para acessar, mas você podia pagar para ficar mais forte com itens melhores, isso é verdade. Mas se eu não me engano, tinha itens que era só por leilão que você Eu poderia não, acho que adquirir, não, cara. cara. Na primeiras. Mas eu tenho que dar uma pesquisada. Eu lembro que, É que assim, assim, esse a jogo casa foi de leilão morto no durou nascimento. bem pouco tempo. Durou bem pouco tempo a casa de Sim. leilão. Não foram poucos meses que durou. E qual que é o seu próximo tópico, João? O próximo tópico não é de videojogos, mas poderia muito bem ser, porque ele é absurdo. O próximo tópico é sobre o julgamento da Gwyneth Paltrow. Zero Quem não ideia do que você sabe, O tá João sempre falando. trazendo as fofocas aqui. é o Twitter, né, Não cara? faço ideia também. A fonte de esgoto. então vocês A vão Gwyneth se... Paltrow não é A é Gwyneth uma Paltrow cantora? é a Pepper Potts do Ah, tá, Marvel tá. Universe. Sim, a loira. E depois que eu soube Não de sei quem é essa certas... personagem. Você, Não? você vai Eu sei quem saber, é ela Gwyneth Paltrow, é. mas não a É, personagem. então. Tá. Ela é a esposa do Tony Stark, a loira lá, que cuida Sim, mas ela também tá em Seven e é esposa do Brad Pitt em Seven. Aí sim. Eu não assisti isso. Mas enfim, o que aconteceu foi que aparentemente ela estava de férias numa estação de esqui ou qualquer coisa assim. E alegadamente, ela acho que deu algum problema no jet ski e tal, ela acabou batendo com um cara. Tipo, ele, até onde eu sei, não se machucou, pelo que eu vi. Mas assim, acho que dois jet skis se chocaram e tal. E daí, o cara o cara tá processando ela, porque segundo ele, depois do acidente, ele não consegue mais apreciar as degustações de vinho que ele tinha como antes, porque ele não sente mais o sabor que ele sentia. Então, o julgamento já se encerrou, tá? Uhum. Ela foi inocentada? Então, eu já vou chegar lá, mas só pra vocês saberem que já teve um fim essa história. Suspeita-se que o cara viu que era ela, então quis aproveitar que ela é uma figura pública de certa riqueza. Vou processar, né? Dinheiro easy, né? Ela bateu em mim, pá, e tal, e deu. E daí eu vi trechos do julgamento que estão no Twitter e a advogada do cara, quando tá falando com ela, pegando o depoimento dela, assim, parece que ela é uma super fã dela, cara. Ela fala com o rostinho todo meigo, assim, e tal. E ela tá entrando nela, né? Tipo, não, ela tá respondendo assim bem de boa, com um sorriso e tal. E uma fica meio que puxando o saco da outra com um comentário. Assim, é surreal, cara. Parece uma cena de seriado.
Parece algo que estaria É num assim. filme da Marvel. Não, é assim, é surreal, cara. E daí, e daí depois tem outra cena, que é essa advogada do cara, né, que tá processando a Gwyneth Paltrow, falando: ah, mas senhor juiz, ela claramente mentiu no depoimento e tal. E daí a cara da Gwyneth Paltrow, quando a mulher fala isso, tipo, o queixo dela literalmente cai. Tipo, ela fica a boca aberta, assim, tipo, eu achei que você era minha amiga e tal, não sei o quê. Ela não diz isso, mas assim, é muito isso, cara. E daí, no final das contas, a Gwyneth Paltrow venceu, ela não foi processada com sucesso, e ela só tinha pedido, não sei qual termo que se usa, termo legal, tipo, a multa pro cara, danos morais, de $1 pro cara. E daí, quando tinha sido determinado o veredito e que ela tinha sido inocentada e tal, ela passou pelo cara e falou: I wish you well. E saiu como se nada fosse. Cara, nada disso teria acontecido se nos Estados Unidos tivesse aquela propaganda dos jet skis. As motos são como os jet skis e os pedestres são como os banhistas. Que era uma campanha, que era a campanha de conscientização do trânsito usando o mar como metáfora. Ai, cara, eu vou procurar, Nada disso teria porque acontecido com Gwyneth Paltrow. eu só vi clipes no Twitter, então eu vou procurar ver se eu consigo achar alguma coisa no YouTube O João do sempre julgamento. trazendo Porque muito, fofocas cara, é quentíssimas. muito bom, cara, é muito engraçado. Assim, é uma conversa surreal, cara. Você não imaginaria isso acontecendo no mundo real. E se você escrevesse na ficção, não Claramente seria dito bom, que era seria mentira. claramente mentira, exatamente isso. Uhum. Quando a realidade. Ultrapassa a ficção. Aí que a arte imita a vida, né? Nesses casos, porque a vida é inigualável. Exato. Mas falando em arte e vida, eu queria trazer a vida de um menino de verdade. Como meu Ah, último tópico. Um excelentíssimo filme que eu assisti um dia antes dessa gravação, com meu pai, inclusive. Foi um filme muito bom. Pinóquio, de Guillermo del Toro. Inclusive, esse é o título do filme, Pinóquio de Guillermo del Toro. pra saberem que é dele, que não é do Não, é GP. porque no É mesmo ano dele. que ele lançou esse filme, tinha outros dois de Pinóquios lançados. Ah, minha nossa. Exato, tem um Dois, Pinóquio live outros action, dois? um Pinóquio Ai, live action da Disney, que dizem que é horrível, e tem o... Ele faz o Forrest Gump, o ator do Forrest Gump. o Tom Hanks? Tom Hanks. Tem o Tom Hanks como Gepeto no filme. O outro filme, né, no caso, o filme Sim. live action. E tem Minha nossa uma senhora. outra animação bizarríssima, que eu não lembro de que país que é, mas totalmente bizarra, que também saiu. Então por isso que tiveram que identificar como o Pinóquio do Guilherme Del Toro. Mas esse é animação? Animação stop motion. Hum. Uma animação que levou anos pra ser feita e você consegue ver o tamanho do trabalho. Assim, cada quadro desse filme é uma obra de arte, cara. Sem brincadeira. Feito por Ele é Ben Wyatt. muito, muito bem feito. Muito bem feito. E, o Guilherme Del Toro, ele faz algo, assim, muito genial. Porque a história do Pinóquio, do filme, ela é a história que você já conhece. Mas ele adiciona um detalhe que muda tudo. Essa história se passa na Itália após a Primeira Guerra Mundial. Hum. E isso dá espaço para ele abordar o fascismo de um jeito muito inteligente. Enquanto a história do Pinóquio tá acontecendo. Minha nossa senhora. E é muito legal, cara. É muito bem feito, é uma história muito bonita e, assim, vale a pena assistir. Se você conhece a história do Pinóquio, vale a pena assistir. Se você nunca assistiu nada de Pinóquio, vale a pena assistir. Ganhou Oscar de melhor animação. E foi muito merecido, assim, porque, tipo, como aspecto técnico, ela é muito bem feita, mas como storytelling, cara, eu acho que, pra mim, tem uma cena do final desse filme, um quadro, literalmente os 30 segundos finais desse filme, que é tão bem feito, sem nada ser dito, que eu fiquei, caralho, chegar nisso é um objetivo de vida, então chegar em você escrever algo tão bem escrito que você não precisa de palavras pra dizer aquilo. É muito bem feito. Então fica aí minha recomendação rápida, mas fundamental, Pinóquio de Guilherme Del Toro. Pinoquito. 2 horinhas muito bem investidas de sua vida. Eu tava vendo umas fotos aqui, tem uns teatros de marionete. É engraçado. Excelente essa Dentro de um parte. stop motion teatro de marionetes.
Sim, porque ele é o boneco sem cordas. Mas é muito legal, cara. Achei um filme Uhum. impressionante, né? Eu ouvi muitas pessoas falando bem dele, mas não esperava ser pego tão de surpresa assim. Massa. Agora Ah, e tem um gato encarando vocês dois. Tá na. Tá na Netflix também, não tá? Ele é da Netflix, É da inclusive. Netflix, ok. Olha só. Eles que patrocinaram o projeto. Que isso foi uma das coisas que o Guilherme Del Toro levou anos pra fazer esse filme, porque ninguém queria patrocinar esse projeto. Aí a E locadora ele é o vermelha. Guilherme Del Toro, né? E ele é Afinal. o Guilherme. É, cara, mas ele é um diretor bastante injustiçado. Nos últimos anos ele tem ganhado destaque, Eu acho que o mas primeiro a filme dele carreira que eu dele vi foi O Labirinto do Fauno. é um excelente filme. E, de novo, mais um tópico de militarismo extremo, né? Então, Uhum. Mas essa que é a parada dele, né? Ele sempre consegue contextualizar essas histórias fantásticas, mas ele é, traz um pouco do terror que foi viver a vida real, né? surpresa. Acho que até o Labirinto do Fauno é nazismo, né? Na época, eu não lembro. É que é na Espanha? É na Espanha? Eu não Eu lembro não lembro então em o qual que país que era. é, mas é um país que fala espanhol. Uhum. Eu não lembro, assim, da lore, mas é bem, assim, nazifascismo a vibe que Uhum. passa, né? Então, Você quer encerrar essa pausa então, João, já que o seu é o último tópico? quero. É um tópico que, de certa forma, diz respeito a todos vocês, né? Porque... E se passa na Espanha? Mentira, Você não é na passa na Espanha. Espanha, olha só. Não, é na Europa. É na Somos, Europa, mas não somos... é na Espanha. Não, Mas, acho que é dito que é na Espanha, sim. Acho mas que é se dito que é na fala em Espanha. espanhol, vamos dizer É, isso. você fala em espanhol. É sobre o Quase Médico Maligno 4. O Quase remake. médio. Residente. O Quase médio. Resident. Nossa, foi péssima. Ei, essa piada é trademark minha. Cai fora. Não xingue ela assim. Mas então, há X tempos, pouco tempo, saiu o remake do Resident Evil 4, que eu não sabia que ele era tão... Quer dizer, eu sabia que ele era um jogo muito aclamado, mas eu não sabia que ele era assim tão querido dentro da Nossa, é própria considerado um franquia. dos melhores jogos já Pois feitos é. na história, até fora da franquia. Eu não sei, eu acho que eu já comentei algumas vezes, mas quando eu era... Eu sempre fui. Eu era criança quando eu tive assim meu primeiro contato com Resident Evil, nunca Você me chamou sempre foi muita atenção criança? porque eu sempre fui criança. Eu sou uma criança, na verdade. Eu não cresço, tá? Peter Pan. Eu fugi daí do Peter Pan porque eles queriam me matar lá. E Socorro. essa é a lore, essa é uma lore obscura do Peter Pan. Tipo, por que não existem adultos nele? Porque ele mata. Ele mata os adultos. Mas voltando ao terror em questão, o meu primeiro contato com Resident Evil, eu era criança, então não era o tipo de jogo que me atraía, porque eu sentia, sei lá, medo e tal. Assustador! Ele era um jogo assustador, né, cara? Apesar dos gráficos chinfrins da época, do Resident Evil 1 ou do Biohazard, como era conhecido na época, dava medo, né? Porque zumbis e tal. E eu nunca fui muito assim fã de jogo survival, nunca foi muito meu estilo. Mas, através de um amigo muito querido, eu passei uma vez eu visitei a casa dele uma vez e eu assisti ele jogando esse jogo. Tipo, é o tipo de jogo que é muito legal você assistir, é muito legal você acompanhar. Eu não sei dizer o porquê, eu acho que é o estilo de jogo survival que gera esse engajamento Mas o todo. 4 em si ou o O outro? 4 em si, eu vi ele jogando o 4. E era o 4 original, claro. E Uhum. assim, o diálogo era assim, cheesy e tal, tinha a personalidade de cada personagem e você se atrai pelo jogo, cara. Eu fiquei fascinado em assistir aquele jogo, tanto que eu fiquei indo na casa dele e assistindo ele jogar até ele terminar o jogo. E eu não sei porque essa memória meio que me marcou, então quando eu soube do lançamento do jogo, que eu soube assim, bem de surpresa, porque eu não sei quanto que isso foi divulgado, pra mim, tipo, ups, tá saindo o Resident Evil 4, tinha um monte de streamer falando isso e tal. Resumindo, que eu acabei assistindo uns 3, 4 streamers terminarem o jogo, de tanto que eu me apeguei ao jogo. E foi muito legal ver, assim, as diferenças que Bastante. o original tem pro remake, assim, sabe? Uhum. Tem algumas diferenças que eu fico sentindo que eles mudaram, sinceramente. Mas, assim, não é nada que estraga o jogo, a história, longe disso. Inclusive, todos os streamers aclamaram o jogo. Um dos melhores remakes que já jogaram, assim. Como remake, ele é excelente. Como jogo, só jogo, ele também é excelente. Então ele é não sei se dá pra chamar de sucessor, né, do original, mas ele é uma revisitação do original muito fidedigna e que o que trouxe de novo foi muito bem-vindo e muito bem encaixado no jogo, sabe? Então, É o que a eu Capcom só tem ouvi feito elogios agora. do jogo. Eles têm feito muito isso com esses últimos remakes, que eles fizeram remake do 2,
Que eu também soube foi do muito 2 também. bem, também foi muito bem aclamado por isso. Mas é interessante, porque eu acho que o 4 é o primeiro que eles acertaram em tudo. Porque o 2, eles fizeram um remake, o jogo é muito bom, tem uma história muito boa, mas eles tiraram uma feature que eu não sei por que eles fizeram isso, mas que ela tinha no jogo original. Que O seria o Resident quê? Evil 2 tinha 2 CDs. Hum. E não era porque. Claro que era porque o jogo não cabia inteiro num CD, mas cada CD era uma campanha. Você tinha a campanha do Leon num e a campanha da Claire no outro. E dependendo da ordem que você zerasse esses dois CDs, os eventos aconteciam diferentes no segundo CD. Se você zera a do Leon primeiro e depois a da Claire, inimigos que você matou na do Leon não vão aparecer na campanha da Claire, sabe? E Isso é legal. vice-versa. E muda a história, muda o rumo da história em alguns fatos. E pra você conseguir o final verdadeiro, você tinha que zerar as duas campanhas, né? Sim, faz Porque, sentido. tipo, o primeiro CD era na perspectiva do Leon, todo o jogo, e o segundo era na perspectiva da Claire, mas era uma história só, né? E no remake eles fazem as duas campanhas, mas uma não interfere na outra. Você luta os mesmos bosses, eu não sei Então por que eles tira um fizeram pouco isso, cara. dessa. Só que, tipo, isso era a mágica do jogo, saca? Sim, Isso era um sim, claro. negócio legal, e Tira um tiraram. pouco do entrelaçar das Mas o histórias, né? jogo é muito bom, o Remake 2. O Remake do 3, eles cortaram metade da história fora. Caralho. Tipo, o pessoal detestou, porque, tipo, o jogo é muito bonito, mas o jogo tem 5 horas de duração, porque sim, sabe? E é isso, Ah, então, pra nossa pausa, senhores? Sim, fica aí como a pausa suspeito mais que sim. longa do sindicato Da até agora. história. Os caras ficam um mês sem gravar pausa, É né? isso, é isso. Tá nisso, tá nisso. Uma pausa carregada. É. Ó, agora eu voltei, então, Voltou a tempo de pra dizer tchau. dizer tchau, tchau, pessoal. Tchau, Tchau e Tchau, até tchau. o próximo café. Que não Falou. tivemos dessa vez, né? Teve sim, Teve do aqui. Tivemos Fox, nos representando. bastidores. Teve muito café nos bastidores. Eu tô dividindo a cadeira com um gato aqui, tá bem divertido. Um gato de 5 quilos. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau.